Mas eu queria começar com uma provocação mesmo, assim. E provocação é um termo muito, muito ruim, né? Ultimamente vem sendo colocado em cenários muito ruins. Mas por que a gente considera que um grupo separatista russo é ruim dentro do território ucraniano, mas a gente considera que um grupo separatista de Hong Kong é bom dentro do território chinês, e a gente nem se preocupa, a gente faz a egípcia total quando existem grupos separatistas como a Catalunha, na Espanha. A gente não vê repercussão quando tem protesto na Catalunha, em Barcelona, sobre a separação de Barcelona em relação à Espanha. A gente não vê muita repercussão negativa contra a população de Hong Kong, pelo contrário, a gente só vê a galera apoiando que a população de Hong Kong saia, se emancipe, tenha a sua secessão em relação à China. Agora, em relação à Ucrânia, a gente vê uma postura um pouco diferente. E aí eu queria contar uma historinha para todo mundo, que é o seguinte: a gente não pode correr o risco de analisar essa questão russa e ucraniana sobre um único prisma. Então, sobre uma única indústria cultural. E em nenhum momento aqui eu tô querendo dizer que a indústria cultural americana, ocidental, é um mal para o planeta Terra, de forma estereotipada. Em hipótese alguma é isso. Mas que, de fato, existe um mainstream que quer mostrar que nesse conflito entre Ucrânia e Rússia existe um lado bom e existe um lado mau, e, de fato, essa narrativa vem sendo construída pelo mainstream. E o lado mal dessa história, a gente já sabe para que lado foi. A gente compreende pelas manchetes, pelos noticiários brasileiros, que o Putin está no lado mal da história, então o Putin está errado e a Ucrânia está certa. E não me entendam mal, eu não estou querendo dizer que o Putin é uma pessoa boazinha, não sejamos maniqueístas, não sejamos binários, o Putin não é bonzinho, mas eu também não estou querendo dizer que o Putin é o vilão da história. Afinal de contas, a gente não pode entender a geopolítica, que é algo extremamente complexo, que é estudado há milênios, como algo simplório. Sim. Então, nesse caso, a gente não pode entender como uma fábula infantil. Não existe uma fábula infantil em relação à geopolítica. Existem vidas reais, existem pessoas com interesses diferentes. Existem pessoas dentro da Ucrânia que querem ser anexadas pela Rússia. Existem pessoas dentro da Ucrânia que são neonazistas. Existem pessoas na Ucrânia que são nacionalistas ucranianos. Existe uma miríade de opiniões políticas, existe uma miríade totalmente discrepante de personas dentro da Ucrânia, e que você não pode colocar o ucraniano num bojo só. Da mesma forma que você não pode colocar a Rússia num bojo só. A Tabata Bolen, nossa querida amiga lá do Science Vlogs, publicou uma peça do Instagram, foto, né? De uma amiga dela lá da Rússia, que ela falou assim, cara, não fale que os russos são contrários aos ucranianos. Fale que o governo Putin está invadindo uma determinada parcela do território ucraniano. Porque dessa forma você está generalizando. Então eu só queria começar, para a gente começar essa discussão, esse bate-papo aqui, dizendo que vamos tentar não generalizar esse conflito e vamos tentar mostrar esse conflito das suas diversas facetas, porque, afinal de contas, é um conflito muito delicado para a gente trabalhar, extremamente delicado. E não coloquem um como vilão e o outro como mocinho em hipótese alguma, tá? E aí a gente pode começar a pensar esse conflito de uma forma simples, sem ser simplória. Qual que é a diferença? Eu posso simplificar esse conflito, a gente tem 50 minutos para poder falar. Eu não estou querendo envolver uma tese de doutorado sobre a geopolítica russa aqui, mas eu também não preciso ser simplório e falar, olha, o vilão Putin está invadindo o território ucraniano e a população ucraniana está sofrendo com isso. Não sejamos simplórios, mas vamos colocar tudo de uma forma simples, envelopar isso de uma forma legal para a galera.